Bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta. Mais um dia de muita agitação na política brasileira. Eu espero estar no perfil correto, né? Enfim. Eu tô no perfil certo? Thaís, primeira pessoa a entrar. Ana, eu tô no perfil certo? Me responda aí se eu entrei no perfil certo, porque senão eu tenho que sair. Rayane, minha querida, eu tô no perfil certo? Então me ajudem aí. Ufa, obrigado, gente. Vou aqui fixar o nosso título. E aí, obviamente, né, creio que não há grandes surpresas com essa manhã tão agitada, que a nossa reflexão de hoje é sobre o Queiroz, né? Basicamente, ocorreu uma grande operação, em algum sentido ela ainda está ocorrendo nesse exato momento. Prenderam o Fabrício Queiroz e agora a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre as implicações disso, né? São 12:02 e aí eu vou dar alguns recadinhos antes que são importantes. E a partir disso, nós vamos fazer o nosso diálogo. E aí, recados e questões importantes, tá bom, gente? O primeiro se você ainda não segue a nossa página, siga a nossa página. Eu preciso muito de mais gente seguindo, para que quando a gente faça as lives, elas entrem no início da fila. Principalmente porque aqui nós não fazemos impulsionamento, né? A turma que está comigo apoiando aí desde o início, a Flávia Alves, que entrou agora, a Lidiane, né? Janaína, o Matheus Atanã, minha irmã, a turma sabe que a gente não faz impulsionamento de conteúdo. Então, o que faz com que a gente consiga avançar são vocês, né? São os seguidores e o avanço orgânico da página. A segunda coisa se você tem sugestões de temas, dúvidas, manda pra gente por direct, que a gente pega e encaminha isso também e coloca aqui no nosso hall de diálogos e temas, tá bom? A terceira é que essa é uma página de análise política, então a gente não faz militância, o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a entenderem a conjuntura, os desafios, os problemas que envolvem o cenário político brasileiro. Então a gente nunca vai xingar nenhum político de nenhuma denominação. Se as perguntas vierem com palavrões também a gente não vai ler, né? E eu peço para você, para que a gente consiga fazer esse diálogo sempre de forma muito respeitosa, porque essa é a ideia. E por fim, sigam o Creomar no Twitter, sigam o Creomar no Instagram, sigam a página da minha consultoria no Twitter e no Instagram, que é a Dharma, né? A Dharma adora vocês, então sigam a gente, né? E eu acho que é isso. E se vocês quiserem compartilhar essa live com os amigos de vocês no Instagram, basta clicar nesse aviãozinho, escolher os amigos para os quais você vai mandar a live, eles vão receber e aí podem participar do diálogo aqui com a gente, tá bom? Sejam muito, muito bem-vindos. Eu quero agradecer as pessoas que têm proposto temas. Não, a gente vai sortear uns copinhos, Flávia. A gente vai sortear uns copinhos. Vou mandar um copinho para você. E é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, tá bom? Então, pessoal, hoje o dia começou cedo para mim, também tive uma pancada de reuniões, WhatsApp, tudo fervilhando e tal, o país está realmente bastante agitado hoje. E nós temos que o grande tema do dia é a prisão do Fabrício Queiroz, né? Se você acabou de chegar de Marte ou da Lua e não sabe quem é o Queiroz, ou se você é um missionário alienígena no Brasil de 2020, efetivamente vou te explicar, né? O Queiroz foi, né, um assessor do senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, enquanto o deputado Flávio Bolsonaro atuou na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro como deputado estadual, na Assembleia Legislativa, melhor dizendo. E há uma série de investigações, indícios e denúncias acerca da atuação do Fabrício Queiroz quando assessor do atual senador Flávio Bolsonaro. E isso tem gerado uma série de repercussões, sobretudo naquilo que envolve o que chamam de rachadinha, que seria dizer o quê? Os parlamentares em todos os níveis no Brasil recebem algum tipo de verba que eles podem pagar pessoas, né? E, normalmente, alguns parlamentares fizeram no curso do tempo uma ação que é interpretada como ilegal, que é o quê? Você
paga um salário que é de 2, mas o cara recebe 1 e o outro 1 ele devolve para você parlamentar, para você girar sua máquina eleitoral, coisas do gênero, tá? Então há essas implicações e essa questão que paira sobre a biografia do senador Flávio Bolsonaro. Então não dá para saber se o senador é inocente ou culpado, porque é um processo, na verdade, né, vou usar aqui meus amigos do direito que sempre assistem. Enquanto a pessoa não estiver condenada, ela é inocente, né? A pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, assim, há uma investigação, mas não há possibilidade de dizer que alguém é culpado porque a investigação está em curso, né? É preciso ter um julgamento. É a justiça quem define se alguém é inocente ou culpado, tá bom? E esse não é o nosso propósito. Qual o ponto fundamental? Desde o início do governo, essa questão que envolve o Queiroz e a relação do Queiroz com o senador Flávio Bolsonaro é uma pedra no sapato da base política bolsonarista, né? E ela é uma pedra no sapato, sobretudo por quê, gente? Porque ela bate em um elemento fundamental da narrativa bolsonarista. Aí a minha amiga de infância, Janaína, está dizendo aqui, ó, o princípio da presunção de inocência. Isso é muito importante, tá? É uma pedra no sapato do bolsonarismo porque, em algum sentido, o bolsonarismo foi construído como discurso eleitoral competitivo na ideia de que é um discurso anticorrupção. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro, assim que ganha a eleição, chama o ícone da Lava Jato para ser ministro da Justiça, que era o ex-juiz Sérgio Moro e hoje ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, né? Ele convida o Moro vem para o Ministério da Justiça com a ideia da carta branca, né, de que ele poderia fazer tudo, de que ele poderia indicar os nomes que ele achava melhor e construir uma grande estratégia anticrime e anticorrupção. Porque isso estava muito forte. E aí é um ponto importante para entender as eleições de 2018. Em algum sentido, gente, as esquerdas, ao priorizarem o debate sobre desigualdade, que é um debate importante, né, o debate sobre inclusão social, em alguns momentos eles se perderam do debate de segurança pública. E ao se perderem do debate de segurança pública, isso é mega natural em política, tá? O espaço para o debate de segurança pública caiu no colo dos conservadores políticos. O Bolsonaro é o maior expoente disso, que é a ideia de que você tem que ter uma pauta de segurança pública. Essa pauta de segurança pública construída deu ao presidente Bolsonaro um elemento narrativo que o permitiu ser competitivo e vencer as eleições, tá? À medida que ele se colocou como competitivo e venceu as eleições, de fato, você tem um problema de sustentação da narrativa em termos práticos, que significa dizer o quê? Como as minhas ações cotidianamente manifestam que essa narrativa é parte de mim, que eu internalizei essa narrativa do ponto de vista político, né, e prático. Pois bem, nessa lógica de internalização da narrativa, um primeiro elemento no início do governo foi a ideia de você ter um ministro da Justiça que era o ícone da Lava Jato. Lembra que o Moro desistiu da carreira de juiz, foi para o Ministério da Justiça, colocou um pacote anticrime, né, nas mãos do Congresso, mas isso não avançou tão bem por algumas outras questões, né? Questões como a própria resistência de congressistas acerca da figura do Sérgio Moro, por todo o estrago que a Lava Jato construiu, não avançou devido às próprias dificuldades do governo em construir base parlamentar, e no meio disso tudo tinha o Queiroz como uma grande sombra, né? Sobretudo pelo fato de que isso implicava diretamente, né, um ente muito próximo do presidente Bolsonaro. E aí vem o Queiroz meio que some, em algum sentido você tem até muitos memes de internet, a ideia de onde está o Queiroz, né? E tem um tweet que é um bot que fala, o Queiroz já foi preso? E ele dizia todos os dias não, né? E aí hoje ele disse sim no Twitter, né? O Queiroz já foi preso? Sim, né? E aí o que sempre foi sendo colocado era a ideia de que o governo Bolsonaro escanteava essa reflexão que envolvia o filho do presidente, da questão do Queiroz, e forçava muito a mão na ideia de um discurso de confronto de um homem contra as instituições ou de uma família contra as instituições, na ideia de que, de fato, há uma grande conspiração que quer impedir que Bolsonaro governe, né? O avanço dessa questão toda se dá de maneira fundamental quando, neste dia de hoje, o Queiroz é preso na casa do advogado, né? Em Atibaia, em São Paulo. Me parece ser um lugar muito chique, nunca fui a Atibaia, mas ele é preso na casa do advogado
E levantam logo de saída, via lei de acesso à informação, que o advogado do Queiroz teve reuniões com o presidente Bolsonaro com uma certa frequência. E, inclusive, há entrevistas desse advogado em que ele diz que o Queiroz não está fugindo, não sei o que. O fato é, o Queiroz foi preso, né? E à medida que o Queiroz é preso, isso tem uma implicação que eu acho que é um ponto importante para o nosso diálogo hoje. Como fica a narrativa do governo, né? Para onde o governo vai, tendo em vista que a gente tem observado um fenômeno que tem acontecido em escada, gente. Entendam isso. Vamos pegar as últimas semanas. Primeiro, busca e apreensão a partir de decisão monocrática do juiz Alexandre de Moraes na base de apoio bolsonarista em relação à questão das fake news. Depois a gente sobe mais um degrau, tem ações também a partir da investigação de atos antidemocráticos que resultam na prisão de militantes bolsonaristas, também a partir de decisão monocrática do juiz Alexandre de Moraes, que toca 2 inquéritos, fake news e atos antidemocráticos, tá? Depois, uma outra decisão, dessa vez uma decisão de colegiado do STF, que faz com que o ministro Abraham Weintraub seja colocado, né, não tenha o seu nome retirado de um dos inquéritos que correm sob investigação do ministro Alexandre de Moraes, né? E agora, aí depois, vinculado a isso, 21 mandados de busca e apreensão e a quebra de sigilo de quase 10 parlamentares da base bolsonarista, quebra de sigilo bancário, para saber se tem relação entre financiamento dos atos antidemocráticos e a ação desses parlamentares, tá? Então a gente vem uma escada. E hoje, essa ação da Polícia Federal que teve 2 focos, né? Um foco em São Paulo, que prendeu o Queiroz, e a entrada em uma residência, em um condomínio na Barra da Tijuca, que resultou em um processo de busca e apreensão, quebraram parede, pegaram um monte de documentos lá, numa ação de muita inteligência, com uma logística muito qualificada da Polícia Federal. Significa dizer o quê? A informação não vazou, né? Esses processos todos mostram pra gente o quê? Em termos de análise de conjuntura e percepção de processo. Que aquilo que pelo menos uma parte da sociedade ou as oposições esperavam que viesse do legislativo, isso quer dizer, de constrangimento do governo, está vindo do judiciário, tá? Eu não estou dizendo aqui que as decisões do judiciário são decisões politizadas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Eu estou dizendo que as decisões do judiciário e as ações da Polícia Federal têm impactos políticos. Isso quer dizer, à medida que você vai fazendo a investigação tem uma repercussão política, querendo-se ou não. Isso quer dizer, à medida que o Queiroz é preso, vem em evidência a relação do Queiroz com entes familiares do presidente. À medida que a casa de um assessor do senador Flávio Bolsonaro ou de alguém ligado à família Bolsonaro é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, isso traz à tona uma série de elementos. Entendem essa diferença? Por quê? Porque senão, e esse é um ponto que vocês vão ter que prestar muita atenção, que é a narrativa da militância e a narrativa dos apoiadores. Porque senão a gente cai naquela falácia argumentativa de que a ação é politizada no sentido de perseguir alguém e de que o representante é um mártir político. E por que eu estou dizendo isso? Porque há coincidências narrativas entre aquilo que é dito hoje, por exemplo, por apoiadores do presidente Bolsonaro, que fazem a evocação aos 57 milhões de votos recebidos, que resultaram na vitória eleitoral, e aquilo, por exemplo, que era evocado pelos apoiadores da Dilma lá em 2016, no impeachment, quando faziam evocação aos 54 milhões de votos e diziam que isso era o suficiente, tá? O ponto é, em algum sentido, a prisão do Queiroz hoje, as ações da Polícia Federal são uma boa notícia para você, cidadão, em termos institucionais. Porque elas mostram o quê? Mostram que a Polícia Federal, o Ministério Público e o STF estão batendo nos políticos, não importando a bandeira que os políticos possuem. E aí isso tem uma implicação, na verdade, 2, né? Tem uma implicação eleitoral e tem uma implicação política. A implicação eleitoral é que ela esvazia, em algum sentido, a narrativa de que há um lado que representa a corrupção e há um lado que não representa a corrupção, tá? Em algum sentido, o grupo político do presidente Bolsonaro vai ter que definir, vai ter que fazer escolhas para onde ele vai,
né? E aí, nesse aspecto, significa dizer o quê? Até aqui, o grupo político do presidente Bolsonaro fez uma escolha muito clara, que é vamos para o confronto, vamos para o tudo ou nada, vamos para o embate, né? A gente vai para o embate e bate de frente com a turma, dizendo que nós somos moralmente superiores aos outros. O que ações como essa da Polícia Federal trazem de impacto, e aí lembrando, né? Do ponto de vista jurídico, há a presunção da inocência. E essa é uma live que é muito responsável do ponto de vista de argumentos, porque é uma live de análise. Do ponto de vista jurídico, há uma presunção de inocência. Ninguém é culpado até que tenha um trânsito julgado e os recursos esgotados, essa coisa toda. Se vocês quiserem entender isso melhor, tem aí minha comadre Roberta, que é advogada, que é uma excelente advogada. Tem meu compadre Gabriel, que é advogado e está aí também, é um excelente advogado. Tem minha amiga de infância Janaína, que é advogada e uma excelente advogada e pode explicar isso. E tem o professor André Lopes, que de vez em quando aparece por aqui, também é advogado. Eles podem explicar isso para vocês. Falem com eles nas redes aí. Levantem as mãozinhas vocês, que eu citei agora, que aí fica mais fácil, né? Então, o que acontece? Do ponto de vista jurídico, que a gente não vai analisar aqui, tem um processo que vai correr, o inquérito, as investigações, essa coisa toda. Do ponto de vista político, que é aquilo que nós estamos observando aqui, isso traz uma implicação e a necessidade de ajuste narrativo. Tá? Que significa dizer o quê? O presidente Bolsonaro está no meio de uma encruzilhada. A Janaína já levantou a mão. Estou vendo, esperando a Roberta, o Gabriel, o professor André, se estiver por aí, levantarem a mão também. O presidente Bolsonaro está no meio de uma grande encruzilhada política. Por quê? Porque todo discurso político, gente, toda narrativa gera uma história a ser contada. Eu fiz um tweet sobre isso hoje, vou postar aqui depois no Instagram. Toda narrativa política tem que gerar uma história a ser contada, uma contação de história, se a gente estivesse no interior. Essa história a ser contada tem um propósito. O propósito da história a ser contada é conquistar corações e mentes dos apoiadores, né? Quando você conquista os corações e mentes dos apoiadores, você pode fazer isso de dois jeitos. Você pode conquistar corações e mentes daqueles que sempre apoiam você, que é o que o Bolsonaro tem feito até agora, né? Ou você pode fazer uma travessia, quando isso é muito bem sucedido, e avançar no sentido de ter aqueles que são indecisos também. O que Bolsonaro tem feito até o presente momento é construir uma lógica em que ele conversa só com quem o apoia de todos os jeitos. E a partir dessa ideia de estar em diálogo só com quem o apoia incondicionalmente, ele abriu mão dos indecisos. O problema é que ações como essa, ocorrida no dia de hoje, estou dizendo podem porque é uma hipótese, né? Podem sangrar a base daqueles que emocionalmente estão com o presidente. Aí vem duas opções. Ou o presidente opta, né, por um discurso que seja de apaziguamento e de uma saída, como ele fez em termos de relação com o legislativo, quando ele traz o Centrão, ou o presidente insiste em que há uma conspiração contra ele. O problema de insistir que há uma conspiração contra ele é que, em algum sentido, ele vai bater em um ícone do discurso conservador nos últimos anos. Esse ícone é a Polícia Federal como instituição, né? Por quê? Tanto o presidente, Sérgio Moro, tantos outros entes políticos sempre se calcaram no fato de que, sob sua responsabilidade, a Polícia Federal trabalharia com eficácia. E tem todo um arranjo conjuntural que mostra que eles estão trabalhando com eficácia. Isso desagrada o presidente? Sim. O que o presidente fará? Esse eu acho que é o limite daqui do nosso diálogo. São 12h19, já fiz aquela minha introduçãozinha de papo. Vamos conversar aqui. Eu peço, se você tiver perguntas, dúvidas, eu vi que algumas pessoas colocam coisas nos comentários, só que como os comentários vão subindo, às vezes eu perco, tá? E eu não sou muito bom nesse negócio de ficar mexendo no celular. Eu peço que você coloque a sua pergunta aqui na interrogação e a gente vai conversando, tá? Não tenho resposta para tudo não, mas as respostas que a gente tem são as honestas, são sempre honestas, tá bom? Opa, legal aqui, professor Bruno Pimentel. É muito bom ver professores aqui na nossa página. Eu também sou professor, então fico muito feliz quando tem um professor aí. Professor Bruno Pimentel, muito obrigado pela sua pergunta. Eu espero que tenha sido a mesma que você colocou lá no comentário que eu não consegui acompanhar, né?
E aí vem, qual a cartada quando o Bolsonaro diz que instituições devem seguir o povo e não o contrário? Então, eu creio que a cartada aí, professor, é no sentido de que o presidente Bolsonaro tem tentado construir um caminho, né? Que eu não vou dizer ainda, eu não vou dizer que é autoritário, eu já disse isso aqui uma vez, né? Porque eu não acho que é autoritário, tem uma live. Mas o caminho é, sem sombra de dúvida, bonapartista, né? O presidente Bolsonaro é um populista e que vive de fazer esse diálogo direto com o povo, né? Vamos colocar aqui 2 dedinhos, aqui a imprensa ou os filtros de comunicação, e aqui é o povo, tá? O eleitorado. O que o Bolsonaro aprendeu a fazer? Ele dá o bypass, né, na mídia, no filtro, e conversa direto com o povo, sobretudo via redes sociais. Acho que assim fica mais fácil de ver, né? Dá o bypass na imprensa e conversa direto com o povo. Quando você constrói esse tipo de discurso, professor, efetivamente você tem que evocar nesse discurso a ideia de que o povo tem uma vontade que é uniforme e que essa vontade uniforme se materializa em um representante. Esse representante é você. Né? Isso, em algum sentido, em termos de história política e de teoria política, eu vou lembrar das minhas aulas de teoria política, lá atrás, quando eu comecei a dar aula em faculdade. Isso é algo que, em termos de história das ideias, vem lá do César, no Império Romano. Né? Quando César vai devagarinho tentando corroer as estruturas senatoriais para ele, em algum sentido, se colocar como um representante único, digno e diferenciado da sociedade. Né? Vamos lembrar, por exemplo, que e isso é tão bem feito que o herdeiro político do César, que é o primeiro imperador Augusto, faz a leitura do testamento do César em praça pública e diz que César deixa toda a sua fortuna para o povo de Roma. Se esse testamento existiu ou não, é o que menos importa. O que importa é que isso faz com que o povo todo fique a favor de Augusto e, em algum sentido, no curso do tempo, ele vai corroendo a lógica do Senado. Né? O que os populistas hoje tentam fazer ao redor do mundo, né? Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, Orbán na Hungria, o Salvini tentou fazer na Itália, mas deu errado. O pessoal do Front National na França tenta fazer isso também. É a tentativa de construção de uma árvore em que o presidente o presidente se coloque como, de fato, um representante superior da vontade popular. E aí ele diz, esses caras das instituições, eles estão trancados em suas salas. Quer ver uma fala que eu acho genial nesse aspecto, professor? É dizer, eu quero ver, né? Eu quero ver alguém que tenha coragem de andar na rua como eu. Né? Toda vez que o presidente desafia outros entes institucionais a andarem na rua, é essa ideia de dizer, olha, eu sou o digno representante das pessoas, os outros não. Entende? Eu acho que esse é o ponto fundamental da coisa. E só que se a gente trabalha numa lógica de processo institucional, a gente sabe que o caminho é o contrário, né? As instituições constroem regras para que a sociedade viva de maneira mais estável e tranquila, tá bom? Professor, espero ter respondido sua pergunta, agradeço, vou passar para a próxima aqui, né? Que é a pergunta da Janaína. Podemos comparar as atuais conjunturas políticas e jurídicas com aquelas que conduziram ao impeachment da Dilma, né? Então vamos lá. Podemos comparar as atuais conjunturas políticas e jurídicas com aquelas que conduziram ao impeachment da Dilma? Eu creio que em algum sentido sim, Janaína. Eu daria um passo adiante, tá? Eu creio que as estruturas narrativas também são semelhantes daquele processo da Dilma, sobretudo no que diz respeito aos argumentos da militância. Né? Volto aqui a um ponto que a gente conversou uns minutos atrás. Quando do processo de impeachment, de toda aquela sangria resultante de equívocos da Dilma no relacionamento dela com as outras instituições, quando eu falo dela e do governo, tá? O presidente não preside sozinho, o presidente tem equipe. Né? A Dilma e sua equipe não entenderam como a roda girava e, em algum sentido, foram se perdendo nesse diálogo interinstitucional. E, no momento mais crítico desse diálogo institucional, era comum que a militância subisse a voz dizendo mas são 54 milhões de votos, não podemos ignorar isso. O que a gente tem quando a gente fala do governo Bolsonaro? Né? Em algum sentido, uma lógica muito semelhante. O governo Bolsonaro conscientemente entrou no poder
com uma ideia de que ele não queria dialogar com os outros prédios institucionais, muito evocando aquilo que a gente que a gente acabou de conversar na pergunta do professor Bruno, que era a ideia de que há uma superioridade moral do presidente em relação aos outros representantes e o presidente tenta se posicionar como aquele intérprete legítimo das vontades populares. Nisso o Bolsonaro é bem parecido com o Lula, só que o Lula não tinha capacidade de usar as redes sociais tão bem quanto o Bolsonaro, né? E a partir deste processo eu tento refundar as lógicas decisórias. O problema é que, vamos lembrar aqui, vou usar um exemplo ruim. Eu acho que minha irmã não tá na live hoje, então eu posso fazer piadas ruins. piadas, né? Tem um filme do Van Damme bem antigo que o Van Damme quebra os tijolos, né? E aí depois vem o cara mal do filme e fala pro Van Damme: o tijolo não reage. O que isso quer dizer? Todos esses discursos, todas essas evocações narrativas no sentido de que eu provoco o outro, putz, ela tá? Não tá não. Todas essas putz, ela tá aí. Tá, ignora, irmã. Ai, caramba. Ok. Todas essas provocações narrativas no sentido de que eu provoco o outro achando que o outro não reage, em algum sentido tem dois princípios emocionais. Um é o egocentrismo, o outro é a arrogância. Que significa dizer, eu vou fazer e ninguém vai reagir porque eu tenho X votos e ninguém vai bater de frente comigo. Não dá. E esse é o ponto importante. Não dá. Tá? Não dá para fazer isso. É o Grande Dragão Branco, isso mesmo, o Grande Dragão Branco, esse é o filme, né? É o filme, assistam o Grande Dragão Branco, é clássico. Tentei fazer minha namorada assistir uma vez, ela não quis não. Mas é clássico. E aí o que acontece? O tijolo reage, gente. No jogo institucional, os tijolos reagem e eles dão coices. E os coices são pesados. E aí me parece que lá em 2016, Janaína, o petismo nunca entendeu que os coices institucionais aconteciam e preferiu optar pela ideia de que era uma conspiração. E aí, o elemento de aprendizado do governo Bolsonaro agora é entender: o governo vai querer aprender ou ele vai para a ideia de que é uma conspiração também? Porque talvez, se ele partir para a ideia do que é a conspiração, dê errado. Vamos lembrar aí nos impeachments recentes. Collor tentou emplacar a ideia de que era uma conspiração. Dilma tentou emplacar uma ideia de que era conspiração. Eu acho que há elementos de subsídio para o presidente Bolsonaro entender quais são as escolhas que ele deve fazer, né? Então, minha grande amiga Priscila, que é minha comadre também, disse que... Minha comadre Priscila, que também é advogada, sabe muito dessas coisas aí, comentou aqui: eu acho burrice o confronto com quem tem a caneta. Eu também acho, mas, né? Não estou lá, então não sei. Então vem aqui. Vou agora em mais uma pergunta, espero ter respondido, Janaína. Eu vou na pergunta do Bonifácio aqui. Obrigado, Bonifácio, pela pergunta aí, cara. Você também sempre com a gente. Sobre a comparação entre os impeachments, parece que corremos o risco de o atual não aceitar isso. Então, Bonifácio, essa pergunta é excelente. Eu creio que aí tem um ponto que eu vou te responder com a seguinte frase. Eu tive a oportunidade uma vez de conversar com o ex-presidente Collor, né? E ele, assim, uma conversa, eu estava com um professor dele na sala, a gente ia fazer uma apresentação no Senado, eu estava com um ex-professor dele e o professor mostrando um livro que ele tinha feito sobre o Brasil, conversando com o ex-presidente Collor, e o ex-presidente Collor falou sobre o impeachment. Do ponto de vista psicológico, eu acho que ninguém aceita, tá? Assim, eu não aceito. A questão é se você tem a capacidade de operacionalização para fazer a rejeição, né? O presidente Collor, por exemplo, renunciou, a Dilma sofreu mesmo um afastamento, né? Eu não sei, eu costumo dizer, e isso a gente tem que ser muito tranquilo, tá? Eu não vejo ainda, do ponto de vista de conjuntura política, qualquer elemento que dê início a um processo de impedimento do presidente Bolsonaro. Eu não vejo esses elementos, tá? E aí é sempre muito difícil fazer análise sobre aquilo que você não sabe nem se vai acontecer, tá? Mas se em algum momento... Vou pegar aqui o caso do Richard Nixon, tá? Se em algum momento a conjuntura se torna insustentável, não há muito o que fazer dentro da regra do jogo. Vamos lembrar o comentário do professor Bruno aqui, né?
você vai ter que seguir o processo institucional, não tem para onde correr. E eu creio que hoje o presidente já tem muito claro, por exemplo, que nenhum tipo de aventura que envolva as Forças Armadas vai acontecer, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Tá? Valeu. Obrigado pela pergunta, Bonifácio. Vamos lá, pergunta aqui do Carlos. Gente, o Carlos foi meu aluno de graduação. Prazer te ter aqui, viu, meu velho? Prazer. Tem uns alunos aí. Tem a Raíssa, que foi minha monitora. Tem uma galera vindo aí. Eu acho legal pra caramba. Tem uma galera que já me mandou mensagem dizendo que um dia espera ser meu aluno. Eu acho que você devia conversar. Você que já me mandou mensagem dizendo que um dia gostaria de ser meu aluno. Eu acho que você tem que conversar com pessoas como a Raíssa e o Carlos para ver se você tem certeza disso. Ou a Tana. Né? Eu acho que a experiência talvez possa ser um pouco traumática. Né? Mas enfim, vamos lá. Pergunta aqui do Carlos: como o Renda Brasil, anunciado pelo Guedes, entra nesse processo de construção da imagem do governo? Ô, Bruna, bom você estar aí também. Carlos, eu creio que o governo corre contra o tempo, né? O Renda Brasil, que é uma aglomeração dos programas sociais para dar uma nova roupagem, acaba sendo um desafio. Assim, e esse me parece ser um elemento bem importante hoje para a nossa reflexão, meu velho. Eu creio que tem duas forças que são importantes. Isso quer dizer, do ponto de vista político, o governo estava normalizando, né? O governo trouxe o centrão para dentro, muito na ideia de barrar impeachment, em alguns casos dando fatias de políticas públicas, como o FNDE, por exemplo, né? E de outro lado, e aí o Bolsonaro seguia com aquela narrativa para militância, né? Mas não entrava no assunto, no assunto central. Só que aí essa reação do judiciário começou a ganhar muita força, muita vontade, muita velocidade, muita tração, né? Cara, pensa o que virou hoje o Brasil, né? Assim, com esse lance do Queiroz preso, sendo transportado de São Paulo para o Rio, helicóptero sendo transmissão ao vivo do helicóptero viajando agora dentro do carro. Isso arrebentou o panorama político e coloca o presidente na defensiva. E aí vem, construir a agenda positiva é sempre um desafio. E aqui eu vou fazer uma comparação com o Lula lá no Mensalão, tá? Na época do Mensalão, o que o Lula e o grupo decisório do Lula fizeram, né? Era início de governo Lula, estourou aquilo tudo. O que os caras fizeram? O Lula viajou. O Lula rodou o mundo. O Lula foi reunir com a rainha da Inglaterra, o Lula foi encontrar o presidente dos Estados Unidos, o Lula foi assumir agendas internacionais de biocombustível, o Lula foi construir uma alternativa de imagem, né? Qual o grande problema, Carlos, que o Bolsonaro tem hoje? Na verdade, são dois. O primeiro é a pandemia, não dá para viajar, né? E o segundo é o espaço narrativo em que o Bolsonaro quis se colocar. O Bolsonaro quis se colocar como um anti-globalização, né? Um anti-globalista, que é o termo que eles gostam de usar, né? Um anti-globalista, o político que só tem basicamente um parceiro estratégico, que é o Donald Trump, que a gente não sabe se vai ganhar a eleição. Eu apostaria hoje que ele ganha, porque o presidente americano sempre tem vantagem. Mas assim, as saídas para a agenda positiva são pequenas. E aí você vem o Renda Brasil, que pode ser uma boa saída, mas tem um tempo, né? Vamos lembrar do auxílio emergencial. Assim, o governo teve muita dificuldade para pagar o auxílio emergencial porque o governo fez uma escolha errada de políticas públicas. O governo ignorou o CRAS, toda a estrutura do sistema de assistência social, e foi direto com a Caixa Econômica tentando resolver na lógica da bancarização. Não é bem sucedido até aqui. E isso gera atração. Isso tem um tempo para gerar atração, né? Não é assinei aqui e virou. Demora um tempo. O Lula demorou um tempo. O Lula do Mensalão pro Lula de 2010, cara, são 6 anos e meio, né? 7 anos para construir a imagem do Lula que sai, é o grande presidente, para fazer aquele reparo e depois ver o rebote, né? Que são as condenações. Então, assim, a questão fundamental para o presidente Bolsonaro é saber se ele tem tempo, né? Eu acho que esse é o desafio. Obrigado pela pergunta, meu velho. Bom ter você por aqui, viu? E bom saber que você está trabalhando aí no nosso esquema aí de análise de processos. Jesus, tem a pergunta aqui, gente, pergunta aqui do Eduardo Galvão. O Eduardo também é professor, mas ele não coloca professor no Instagram. Mas o Eduardo é um cara que está desbravando muitas portas aí, com muitas iniciativas legais sobre
sobre formação de quadros profissionais para relações governamentais e é diretor da BCW, uma multinacional bem importante. Obrigado por ter você por aqui, meu velho. Então, Creomar, como o inquérito das fake news incrementa esse cenário? Rapaz, eu acredito que o inquérito das fake news gera muitos problemas, né? Porque no caso específico das fake news, meu velho, tem dois elementos, né? São duas investigações, né? Tem uma investigação que é a CPMI das fake news, não sei se a Gabriela tá aí, a Gabriela que trabalha comigo acompanha a CPMI das fake news, né? Ela é especialista nessa temática. E tem a investigação do Alexandre de Moraes. Então, assim, a questão fundamental vai ter troca de informações? Porque se tiver troca de informação, cara, complica, né? E ainda vem o resultado disso, na hora que for para público, como vai ser recebido? Porque o ponto fundamental, a pergunta que eu acho que cabe hoje, meu velho, é saber: o presidente Bolsonaro construiu uma cúpula, né, em volta dos seus 30% de apoiadores que não derrete. A questão é saber se, por exemplo, se prisão de Queiroz, se os desdobramentos daí derivados vão fazer com que isso aumente. Isso quer dizer, vão fazer com que essa cúpula rache. Acho que esse é o problema. E nesse aspecto as fake news são um elemento fundamental. Tá? Eu acho que esse é um ponto aí que a gente vai ter que pensar muito sobre e fazer uma análise muito criteriosa, muito responsável sobre esses processos. Tá? Bom, gente, nós estamos aqui com 37 minutos de live. Eu varri todas as perguntas que estavam lá, que estavam aqui no aplicativo. Deixa eu ver. Tem uns comentários legais aqui. Tem elogio do meu irmão Joanisval. Você é fera, irmão. Obrigado, meu velho. Tem aqui também um outro elogio, porque o Joanisval fez uma tese de doutorado de 800 páginas, gente. Então, se ele me elogia, eu vou deixar público aqui, né? Virou lenda. E aqui tem mais uma. Vou fazer a última pergunta aqui, gente, que é a pergunta da Gabriela, que também foi minha aluna. Olha só, que legal. Vamos aqui, a pergunta é: a forma como ele conduz a pandemia pode ser algo que contribui para uma imagem ruim na próxima eleição? Gabriela, essa é uma pergunta muito boa. A escolha do presidente me parece ser no sentido de criar uma lógica de que a pandemia vai ser esquecida até 2022, né? O presidente apostou todas as fichas na ideia de que as pessoas iam esquecer, né? E aí me parece que nisso ele é bem sucedido porque banalizou, né? Tá todo mundo na rua protestando, tá todo mundo na rua fazendo. Os governos estaduais erraram pra caramba em termos das políticas de isolamento, sem dizer ao certo para as pessoas o que era, quando voltava, para onde ia. Então, sim, foi. Agora, é saber como o agregado de agendas negativas, eu acho que esse é o ponto. E aí eu vou voltar lá na pergunta que eu respondi do Carlos. O ponto fundamental é saber como o agregado de agendas negativas arrebenta o governo, ou se arrebenta o governo, né? Porque até o presente momento o governo tem um colchão de 30% de popularidade que tem garantido ao governo sobrevivência. E ele vai nesse colchão de popularidade enquanto puder, para a partir daí ir construindo novas ações e novas rodagens. Eu acho que esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Raíssa, minha filha, você escreve um comentário aqui e eu tenho 43, querido. Eu tô com presbiopia, eu não consigo enxergar esse negócio, não. Mas é essa pergunta. Obrigado, viu, Gabriela? Tá demorando... Nossa, a expressão da Raíssa aqui tá demorando os apoiadores do Bolsonaro rachar, né? Já teve a prisão da Sarah Winter, Queiroz e nada abala. A gente vai ter que esperar as medições, Raíssa. A gente vai ter que esperar as medições, porque tem um componente muito forte nessa narrativa do Bolsonaro, que é o elemento descrença, né? Assim, descrença nas instituições, descrença na qualidade das políticas públicas. Tem muita desilusão, tem muita mágoa nesse processo. E isso, obviamente, gera um componente. Tá? Pessoal, 40 minutos de live, eu vou terminando por aqui. Eu queria agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui. Quem chegou no início, quem teve que sair, quem está me ouvindo durante o almoço, aos compadres e comadres que estão aí, aos amigos, irmãos do coração, às pessoas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. É sempre um enorme prazer conversar com vocês. A gente começou essa ideia de diálogo durante essa pandemia porque eu acho que é importante para cada um de nós contribuir com aquilo que pode. Eu acho que é aquilo com que eu posso contribuir, é fazer essa reflexão com vocês. Mas, de toda forma, para quem pegou o final aí,
vai ficar no IGTV, tá? E vai pro YouTube. A gente tem um canal no YouTube onde a gente posta todas as nossas lives. Elas vão para lá. E hoje me parece, hoje à noite eu acho que eu comento sobre isso aí. Eu acho que eu recebi um convite ali. Eu posto aqui depois, acho que eu vou aparecer em alguns lugares comentando esses processos aí, tá bom? Mas acompanhem, sigam a gente. Sigam a Dharma, gente. A Dharma ama vocês também. Sigam o Creomar e vamos juntos, tá? Para aqueles que estão almoçando, um ótimo almoço. Para aqueles que vão almoçar, um excelente almoço. No mais, lavem as mãos, cuidem dos seus. Se sair na rua, usa máscara, distanciamento social. Sigam a dica do Jonisval, distanciamento social é importante, tá bom? E lembrem-se, análise política não é conversa de bar. E esse é um espaço de análise, tá bom? Sejam sempre muito, muito bem-vindos. Beijão, se cuidem e até amanhã. Abraço.